fazemos, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada somos. E se somos o que somos, não somos pelo que somos, somos pelo que o Senhor é. E o Senhor é tremendo, o Senhor é magnífico, o Senhor é glorioso, o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é meigo, o Senhor é clemente, o Senhor é benigno, o Senhor é compassivo, o Senhor é grande, o Senhor é amigo, o Senhor é refúgio, o Senhor é fortaleza, o Senhor é socorro, o Senhor é sustento, o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor é o oxigênio que nos mantém vivo na face da terra, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso companheiro. Ele é muito mais do que ser o nosso companheiro, Ele é o amado da nossa alma, e a nossa vida só tem sentido nele, pois é nele que nós existimos, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos. Então aquele que está entronizado entre os querubins, vestido de majestade, glória, honra e poder, as quais os serafins estão ao redor do seu trono, com duas asas cobre suas faces, com duas cobre os seus pés, e com duas voam, dizendo uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então aquele que está entronizado, a ele seja a honra, a ele a sabedoria, a ele a majestade, a ele as riquezas, a ele a glória, a ele o culto, a ele a veneração, a ele os atributos, a ele os tributos, a ele tudo, a ele todos, porque ele não é homem, ele é Deus, 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 fiel em todas as coisas. E eu quero louvá-lo pelo grande milagre que ele operara na minha vida no dia de hoje, permitindo-me amanhecer vivo, inalando oxigênio, e está terminando o meu dia no seu santuário, com a noiva do Cordeiro, e com o privilégio de dizê-lo, que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor seja sempre louvado. De toda a minha alma, externar meu júbilo de gratidão a Deus, ao excelentíssimo senhor presidente da muito digna e honrada Convenção de Santa Catarina, na pessoa do pastor Nilton dos Santos. Fica meu tributo de gratidão a Deus pela vossa vida, vossa família e vosso ministério honrado e frutífero. Seu muito digno, honrado vice-presidente, pastor Sérgio Belfior, juntamente com toda a diretoria, pastor Ezequiel Montanha, pastor José Cipriano, toda essa comitiva da honrada e digna Convenção do Estado de Santa Catarina. Fica aqui meu eterno tributo de gratidão a Deus por vossas vidas e pelo excelente serviços prestado ao reino de Deus, por meio da expansão do reino, por meio da proclamação do Evangelho. Que Deus seja louvado por vossas vidas. A gratidão ao pastor Gilmar, muito obrigado pela confiabilidade, sua muito digna e honrada esposa, irmã Maria Inês, pastor Eliel Maciel, pastor Silas, pastor Moisés, pastor Wesley, pastor Gilson, pastor Ivaldo, pastor Lorinaldo. Minha gratidão, meu apreço a todos os companheiros, pastores aqui presentes,
e desde a abertura a todos os pregadores e pregadoras que aqui estiveram proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia, é um congresso missionário e eu vou liberar uma palavra ao vosso coração com uma ótica totalmente missionária. Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, de número 126. Enquanto você abre a sua Bíblia no livro dos Salmos de número 126, externar minha gratidão a Deus pela minha família, minha muito digna e honrada esposa, a missionária Berenice Almeida, meu filho missionário David Kennedy, minhas filhas missionária Laura Evelyn, missionária Ana Gabriela, a minha igreja que eu sirvo como pastor, a família Deceveg em São Gonçalo, a igreja que eu sirvo como pastor em Minas Gerais e na cidade de Rio Casca, aos santos do Senhor que estão nos quatro cantos da terra assistindo, como Diego Amorim em Londres, como no Canadá, como na Irlanda do Norte, reverendo Lincoln Villar, Estados Unidos, Japão, Carolina do Norte, na América, o Brasil. Fica aqui a nossa gratidão ao Senhor. Salmos de número 126, versículos 5 e 6. Se você o achou, você pode celebrar ao Senhor dizendo aleluia. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Antes de você tomar o assento, se você olhar para esses dois versículos, você vai ver a palavra lágrimas. Se você olhar para o versículo 6, você vai encontrar o verbo chorar. Você vai ver andando e chorando, e você vai ver semeando em lágrimas. E é justamente isso que eu vou falar com os senhores hoje aqui. Semeando. O salmista, quando vai entoar este salmo, na sua peregrinação, subindo em direção a Jerusalém, fazendo isso todas as vezes, uma vez ao ano, mas numa celebração ao Senhor, traz à memória o que Deus fizera na história do seu povo, e o que ele vai trazer à memória é a grande libertação do povo de Deus do cativeiro babilônico. E este povo não vai para o cativeiro babilônico por acaso, não vai por injustiça divina, vai por consequências dos seus delitos, das suas negligências, das suas fragilidades, dos seus erros, das suas desobediências. Este povo, o povo de Deus, adentrou a terra da promessa com a liderança de Josué, mas vivendo debaixo da bênção de Deus e desfrutando de todo o cumprimento fidedigno das promessas de Deus em seu favor, este povo não soube valorizar nem a bênção, nem a comunhão, nem a presença, nem a herança que Deus deu no seu cumprimento e no pacto abraâmico que Deus havia estabelecido. Este povo vai optar pela desobediência, pela idolatria, e vai se rebelar contra o Deus dos céus. Os senhores conhecem, mas não vale lembrá-los. Vai ter no meio deste povo, já no seu processo de desenvolvimento, a divisão de reinos, e eles vão ser divididos em dois reinos, reinos norte e reino sul. Reino norte tem como capital Samaria, e o povo de Samaria
vai se rebelar totalmente contra Deus, acreditando quem os libertou da escravidão egípcia foi um bezerro de ouro, e o povo está na Samaria cultuando um bezerro de ouro. Outro povo está na cidade de Judá, o reino sul. E Deus, quando percebe que o seu povo quebrou princípios éticos, morais, espirituais, Deus poderia exterminar todo o seu povo. Só que Deus não faz isto. Deus vai usar um método disciplinar mais severo do que exterminar o seu próprio povo. Na sua vontade permissiva, Deus vai levantar os assírios, e os assírios invadem o reino norte e leva o povo de Deus cativo para a terra estranha para ser escravos. Na regência do governo sobrenatural e do poderio divino, Deus levanta outro povo, outro governo, outro exército, que são os babilônicos. E os babilônicos vão vencer os assírios, e os assírios vão passar a ser dominados pelos babilônios. E os babilônios, com a sua força, invadem o reino sul e levam agora cativo o restante de Israel para a terra estranha. Agora está todo Israel em cativeiro. Isto vai durar por 70 anos, 70 anos escravos, 70 anos longe da terra natal, 70 anos sem templo, 70 anos sem oferta, 70 anos sem culto, 70 anos sem sacerdote, 70 anos sem adoração, 70 anos sem comunhão com Deus. Ezequiel, Jeremias, Daniel, Esdra, Neemias, Zorobabel, Ageu foram contemporâneos desta história. Só que Deus não perde o governo, Deus tem o controle de tudo. E quando faz 70 anos, Deus vai usar um ímpio, o rei Ciro, que está no governo, e Ciro libera um edital ordenando para todos os filhos de Israel retornarem para sua terra de origem, sua terra natal, com o único objetivo: construir o templo, restabelecer o culto, voltar à adoração. E este povo é liberto do cativeiro babilônico e volta agora para Israel, para a Judeia, para sua terra de origem. E o salmista canta isto, trazendo à memória esse processo libertador, como os próprios filhos de Israel não acreditavam o ato miraculoso realizado pelo Deus dos céus, e cantam eles dizendo: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos com que sonho, porque o poder de Deus foi tão grande para libertá-los, que aquilo estava fora da imaginação deles. E eles cantam dizendo, o salmista: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico, porque se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Só que a nova vida, o processo de restauração era desafiador, era árduo, era sacrificial. Então o salmista traz à memória um processo climático na Palestina, que passa a maioria dos anos em sequidão, em casco, em poeira, em terra seca, sem produzir nada frutífero, que é o deserto de Nequeb. Então o salmista no cântico faz um clamor: restaura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, como as torrentes ou correntes de Nequeb. Porque a terra era sequíssima, mas a partir de outubro, nas estações da chuva, quando caía na Palestina a chuva, todo pó, toda a terra seca, todo o deserto era dominado pela chuva do céu, e se tornava um jardim florido.
E quem chegasse na Palestina, na fase da chuva, jamais imaginaria que debaixo daquelas flores, daquele jardim, daquela lavoura, daqueles frutos, ali tinha um deserto tão seco. E eles cantam: restaura-nos, como os desertos do Nequeb. E agora o salmista, ele sai das estações da chuva e ele traz à sua memória um lavrador, um semeador, um agricultor. Por causa do processo construtivo, porque enquanto não estava nas estações da chuva, o semeador não podia cruzar os braços. Ele tinha que lutar pela sobrevivência. Mesmo que o céu não sinalizasse chuva, o semeador tinha que sair nos solos cascudos e rachados, empoeirados, e lançar a semente. Ele não tinha água para regá-la, porque a água era um bem preciosíssimo. Então o que o semeador fazia? Nos cascos do deserto, ele semeava a semente, irrigava e regava com as suas próprias lágrimas. Mas ele fazia isso em movimento, porque o salmista canta andando e chorando. Não havia um sentimento de vitimização, de miséria, porque ele está atuando, ele está em movimento, ele está caminhando e semeando num sol escaldante em média de 60 graus, com seus pés rachando e empoeirados, com as suas mãos calejadas, com seu suor misturado na face por causa da poeira da terra. Mas ele não desiste, porque dentro dele há uma esperança. Um dia, quando a chuva cair, a semente será irrigada e fertilizada, e o fruto brotará. Meu trabalho não será em vão. Hoje eu estou indo levando a semente, mas quando eu voltar, eu não vou voltar de mãos vazias. Hoje eu estou indo semeando em lágrimas, mas eu não vou morrer nesse deserto, eu não vou morrer neste campo, porque eu creio que há alguém acima de mim. Aquele que me forneceu a semente, ele está cuidando dos mínimos detalhes da vida. Então o que cabe a mim não é fazer frutificar, o que cabe a mim é semear, o que cabe a mim é plantar, o que cabe a mim é derramar a lágrima. Mas o poder da vida não está em mim, o poder da vida está no dono da semente. O milagre da vida está dentro da semente. O que cabe a mim é ir andando e chorando, semeando com lágrima, na certeza que um dia o céu vai fender, a chuva vai descer, o solo vai ser irrigado, o deserto vai ser transformado em um grande jardim. E o que eu estou plantando hoje, um dia vai brotar, e eu vou colher. E quando eu voltar para casa, eu não vou voltar como um fracassado, como um negativo, como um frustrado, como um decepcionado, cabisbaixo. Eu vou voltar com feixes, com colheita, com fruto, sinalizando: vale a pena trabalhar, vale a pena chorar, vale a pena semear, vale a pena cultivar. E é justamente o que eu quero compartilhar hoje, porque o versículo 5 e 6 nos dá a figura de um semeador. E Jesus, no Novo Testamento, ele usa a parábola do semeador para falar a respeito dos solos
que representa o coração. Mas quando você olha para o versículo 5 e 6, você encontra algumas palavras que norteiam a história de um missionário. Porque um missionário na Bíblia, ele sempre vai ser comparado a um agricultor, a um lavrador, a um trabalhador, a um semeador. E você vê algumas palavras nesse texto. Você vê alguns verbos. Primeiro você vê o verbo semear. Você vai ver que está havendo semeadura, mesmo a terra sendo seca. Você vai ver a palavra lágrimas. E você vai ver colheita. Só que você não vê colheita no início. Você vai ver que colheita é a última palavra. Você vai ver que no início tem o semear. E entre semear e colher tem lágrimas. O que isto nos ensina? Que a história da vida, ela é construída com sacrifício e perseverança. Deixa eu dizer algo aos senhores e senhoras que me ouvem aqui. Ninguém constrói nada na vida dentro de princípios éticos, dentro de princípios morais, dentro de princípios legítimos, dentro de princípios divinos. Ninguém constrói nada na vida sem sacrifício e perseverança. Se você vê uma pessoa bem-sucedida, nunca tente ser o que ela é, porque você não conhece seu histórico. Se ela está colhendo algo hoje, porque lá atrás houve sacrifício, houve perseverança, houve lágrimas. Porque ninguém constrói uma história da vida sem sacrifício e perseverança. E esse texto nos ensina alguma verdade. Quando você olha para o versículo 5 e 6, você vai ver que o semeador, ele passa pelo teste da variação climática. Não tem chuva. A chuva, quando caía, era a partir de outubro, e no máximo ia até abril. Mas ele está semeando sem chuva. Ele está semeando em terra seca. Ele está passando pelo teste da variação climática. O que nós aprendemos aqui, queridos? Todo aquele que assume a sua vocação, todo aquele que oferece a sua vida no altar do Senhor, ele passa pelo teste da provação, ele passa pelo teste do sofrimento, ele passa pelo teste da tribulação. Deixa eu lhe dizer, não há ninguém na Bíblia, e não há na história da igreja, e não há na história do avivamento, e não há na história da missiologia mundial, e não na história do movimento pentecostal, alguém que ofereceu a sua vida ao altar de Deus para pregar o evangelho, que foi isento de provação, que foi isento de sofrimento, que foi isento de tribulação. Pelo contrário, todos que ofereceram a sua vida no altar como oferta, teve agregado à sua história, ao seu ministério, sofrimento, dores, gemidos, lágrimas, tribulação. E o que
Deus está dizendo aqui: não pense que você que está vivendo dentro da vontade de Deus, no centro do propósito divino, que tudo será tranquilo e sereno em sua trajetória de vida. Que não será. A vida de um fiel, a vida de um justo, a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, a vida de um obreiro, de um missionário comprometido com Deus, que doou a sua própria vida ao altar do Evangelho. Essa vida é caracterizada por variações climáticas espirituais. Ou seja, queridos, não pense que todos os dias da sua vida na obra de Deus serão ensolarados. Ou seja, só bênçãos, só milagres, só provisão, só prosperidade. Não pense que só será isso, que não será. Na nossa trajetória haverá também dias de inverno, ou seja, lutas, aflições, decepções, traições, agonias, angústias, sofrimentos, pesares, solidão, necessidade, gemidos, 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 gemidos. E não é porque você está em pecado, não é porque você está desviado, é pelo contrário, é porque você está indo semeando, está indo pregando, está indo proclamando. Aleluia, aleluia. Esse é o preço que o pregador do Evangelho paga por ter a sua vida no altar do Evangelho. Ele semeia em lágrimas. Aleluia. O apóstolo Paulo viveu isto, e ele diz isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19, e depois no versículo 31, Paulo vai dizer: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram, lembrando de vós por 3 anos, noite e dias, não cessei de admoestar com lágrimas, com lágrimas, com lágrimas. A provação que você passa, a luta que você vive no ministério, não é porque Deus retirou a presença dele de você, é porque você está no caminho certo, fazendo a coisa certa. E sabe por quê? Porque a provação faz parte da escola da vida. Mas deixa eu te dizer algo aqui: depois da provação vem a aprovação. Deus não aprova para provar, Deus prova para aprovar. A nossa geração hoje quer ser aprovada, mas não quer aprovação. Mas quem é matriculado na escola de Deus, primeiro é teste, depois é
provação, 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 até você semear com lágrimas, para lágrimas. E quando você não desiste, e quando você caminha, e quando não tem um balde de água, não tem uma fonte, você diz: não vai parar, eu vou continuar e vou irrigando, vou regando com as minhas lágrimas, a semente vai continuar plantada. Aí Deus se levanta do céu e assina embaixo: aprovado, 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 aprovado. Porque é no campo da provação que nasce os verdadeiros heróis da fé. Então, a você que me ouve hoje nesse santuário, o que está acontecendo contigo não tem nada de diabo, não tem nada de pecado. Isto aí faz parte do processo construtivo da história da vida que Deus estabeleceu para você. Aleluia, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você vai ver aqui, queridos, você vai ver a essência do evangelho aqui. Porque quando o salmista diz os que semeiam, você vai ver que o salmista canta dizendo que o semeador, ele não está semeando sorrindo, ele semeia chorando. Ele só vai sorrir depois que ele colhe. Mas todo o processo é a base de choro, é a base de lágrimas. Aí você vê escrito os que semeiam em lágrimas, e você vê também escrito andando e chorando. Ou seja, mesmo chorando, ele é fiel à missão que ele recebeu. Está doendo, mas eu vou continuar. Está difícil, mas eu vou dar mais um passo. Está sangrando, mas eu não vou recuar. As lágrimas descem, mas eu não vou voltar atrás. Eu não vou abortar a missão. Eu vou até o fim. Sabe o que Deus está ensinando aqui, querido? Independente das circunstâncias, na alegria ou na tristeza, você deve servir a Deus. Você deve ser fiel aos propósitos que Deus designou para a sua vida, pois Ele é digno de ser adorado em qualquer situação, em todo tempo, porque as aflições do justo não são eternas. As aflições do justo, elas são passageiras. E deixa eu dizer algo aqui aos senhores: nenhum bem material, nenhum sucesso pessoal ou financeiro, absolutamente nada nesta terra pode ser comparado à felicidade de ter o encontro com Deus, de ser chamado por Deus, de receber a semente da mão de Deus, de se receber a ordem de Deus: semeia, plante, cultive, lavre a terra, frutifique. Não há nada que possa ser comparado a isto de nível de felicidade, e ainda mais de desfrutar da preciosa presença do Senhor. E receba esta palavra: não importa a situação que você esteja vivendo, nada poderá te separar dessa vocação, desta missão, deste trabalho e do amor de Deus. Você deve acreditar e continuar acreditando
acreditando nas promessas, na fidelidade, na vitória que Deus lhe proporcionará enquanto você estiver indo, chorando e semeando. Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer: não olhe para trás, não tire a mão do arado, não desista do teu dom, não desista da tua vocação, não desista do ministério que Deus te deu, não desista da missão, mesmo que você esteja botando lágrimas de sangue, mesmo que todos à tua volta estejam sorrindo e só você chorando, não desista, não desista. Sabe por quê? Porque Pedro vai dizer na primeira epístola 4:13, olha, quando tudo isto tiver acontecendo, não é porque você é um injusto, não é porque você é um infiel e você deve se entristecer por isso, mas Pedro vai dizer: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Enquanto você prega e chora, semeia e derrama lágrimas, você está participando das aflições de Cristo Jesus. Aí ele diz: não fique triste, mas alegrai-vos, porque você está sentindo na carne o que Jesus sentiu. E você não está na missão pelo que Deus te dá, você está na missão pelo que Deus é. Deixa eu dizer algo para os senhores. Deixa eu falar um pouco sobre o verbo semear. Se você olhar para o verbo semear no versículo 5, ele não está no singular, ele está pluralizado, porque o salmista canta os que semeiam. Logo, se ele está pluralizado, não tem um só semeador, existe mais de um. Não existe um só chorando, existe outro chorando. Se você olhar pela linguagem do salmista, os que semeiam não têm nome, a identidade não é expressa, eles têm um nome omitido, porque semeador, ele nunca está numa capital, ele está no interior. O que ilumina um semeador não são os holofotes, são as estrelas do céu. O arroz chega na sua mesa, você não sabe quem plantou o primeiro grão. O feijão chega à sua mesa, você não sabe quem plantou o primeiro grão. O pão chega à sua mesa, você não sabe quem plantou o grão do trigo para você comer. Mas há um no trono que sabe, daquele agricultor que levantou, deixou a família dormindo e amanheceu o dia dizendo: faz sol hoje,
vai chover hoje, não deixa eu perder a lavoura, não deixa eu perder a colheita, não deixa a semente morrer. Existe um que está vendo o que a mídia não vê, que a população não vê. A população só vê o fruto, só quer comer. Mas o lavrador, ainda que pareça que ninguém está vendo, o pastor não está vendo, a igreja não está vendo, a mídia não está vendo, mas há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, há um Deus nos céus, há um Deus nos céus. Ai. 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 Então os que semeiam, oh Jesus, está pluralizado, ou seja, o semeador não está sozinho na seara da vida. E o que Deus nos ensina aqui, queridos? No exercício das tarefas do reino de Deus, você não está sozinho. Você pensa que faz sozinho, você pensa que é o único que está pregando. Não é. Pensa que é o único que está orando. Não é. Pensa que é o único que está evangelizando. Não é. Sempre tem alguém fazendo o que você está fazendo. Infelizmente, muitas pessoas, por não saberem valorizar a bênção, a honra, o destaque em sua vida, acabam achando que tudo dá certo só por causa dele, que ele é o único instrumento de Deus na terra. Queridos, por favor, não pense assim, porque Deus tem os seus anônimos, que tem o mesmo valor que você tem, e que é usado por Deus da mesma maneira que você é. Deixa eu lhe dizer algo. Enquanto Elias pensava que era o único que não se dobrou diante de Baal, Deus o repreende e abate o seu ego, dizendo: Elias, tem mais 7.000 aí em Israel, igual a você. Na geração de Eliseu, se não fosse uma menina anônima, Naamã não seria purificado. No ministério de Jesus, se não fosse um menino anônimo, não tinha pão e peixes para Jesus operar um milagre e alimentar uma multidão. Não pense que é só você que está fazendo. Tem pessoas que não aparecem, mas que tem o mesmo valor que você tem, que tem a mesma graça que você tem, que tem o mesmo poder que você tem, que tem o mesmo chamado que você tem, que tem a mesma vocação que você tem.